Agora nós vamos conhecer duas histórias de amor que superam o preconceito. Desde o momento em que a mãe toma conhecimento que a criança tem alguma deficiência, que a criança é diferente, a mulher se vê envolvida num turbilhão de sentimentos, que vai desde o enfrentamento, a aceitação e a busca de soluções para o mesmo, para esse problema, principalmente por conta do preconceito. Eu recebo aqui no Revista hoje a jornalista Lauristela Guimarães, com a filha Manuela, que tem hoje 30 anos, e também a professora de balé Denise França, com o filho José Miguel, que tem 5 anos. Em comum, a Manuela e o João Miguel, eles nasceram com paralisia cerebral. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês aqui no Revista. Então, os dois filhos são diferentes. Como que foi para você, Lauristela, quando você descobriu que a Manuela não, você estava explicando aqui, foi logo depois do parto, era diferente das outras crianças? Boa tarde a todos. Eu acho extremamente importante, Aline, a abertura desse espaço para a discussão desse tema. A gente criou uma campanha, Ser Diferente é Normal, e essa campanha tem adesão nacional exatamente por isso. Porque o Brasil inteiro segrega o seu filho deficiente, porque não é normal para a maioria das pessoas ter um filho excepcional, apesar de que 10% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E a gente observa que a maioria dos pais e das mães segregam essa criança, escondem e não traz essa criança para a luz do sol. Para mim também não foi fácil. Você imagina, há quase 30 anos atrás, você ter o seu primeiro filho diferente. Todas as amigas da mesma faixa etária tiveram filhos e você começa a fazer a comparação. Por que o seu bebê já está segurando o pescoço? Por que ele já está rolando na cama e o meu não? E aí você vai atrás, você vai em busca de uma resposta que nunca vem, você vai em busca de um diagnóstico que sempre é muito difícil, e aí vem as perguntas: por que eu? Por que comigo? E aí vem exatamente essa fase da revolta, posteriormente da aceitação, mas o que a gente aprende é que nunca dá autopiedade, e a gente aprende que o primeiro passo que a gente tem que ter, que a gente tem que tomar, é a independência e virar loba. A hora que você conseguiu o diagnóstico, apesar da revolta e tal, quando você tem o diagnóstico, facilita essa busca por auxílio, por alternativas para melhorar a qualidade de vida da criança, a sua qualidade de vida, te deu, apesar de tudo, uma luz para aquela situação? Nos capacita para enfrentar o mundo lá fora. Porque, na verdade, quando você tem uma criança especial, Deus, quando Ele te escolhe para ser mãe de uma criança especial, Ele não te dá um fardo. Ele te dá um presente exatamente de acordo com o que você tem capacidade, e que Ele te capacita para você ter a condição de dar o melhor de si para essa criança, porque Ele te capacita, inclusive e principalmente, para você enfrentar as barreiras, o preconceito, a ignorância, e trabalhar o melhor da vida para a vida dessa criança, e para que essa criança tenha uma qualidade de vida melhor dentro do universo dela. O que a gente fala, aquele filho tão amado, aquele filho tão querido, ele veio diferente, com uma deficiência. Por que não amá-lo? A diferença está exatamente nisso. Ele requer um cuidado mais especial. As necessidades são diferentes. São diferentes, mas a gente é capacitada por Deus para ter toda essa força, toda essa garra, e para treinar essa criança para que ela tenha uma vida muito próxima do que a gente chama de normal. Denise, você teve o Miguel, já tem uma certa diferença de idade, quase 25 anos depois da Manuela aqui. Você já pegou, acredito, as questões da medicina muito mais fáceis, os diagnósticos mais rápidos, ou não? Você passou por esse mesmo tipo de dificuldade? Você via as diferenças nele, ia atrás de médico e nem ninguém conseguia dar resposta para você? Não foi tanto assim, não. É muito difícil um diagnóstico, você ter um médico que acerte. Eu tive assim, eu percebi logo nos primeiros meses que ele era diferente, que ele era muito molinho, não segurava a cabeça. Aí você começa a procurar os médicos. Aí você vai na primeira médica, ela não consegue te dar um diagnóstico, ela é até bem sincera em dizer: eu não consigo. Aí você vai em outra médica, ela te dá um diagnóstico surpreendente. Ela fala: seu filho não vai falar, ele vai vegetar. Já te assusta de vez, não, assim, ele vai de bosta para baixo. Você com
um bebê de 3 meses, já com aquela angústia toda que seu bebê tem algum problema, e a médica fala para você, olha, seu filho vai vegetar. E por incrível que pareça, esse foi exatamente o diagnóstico e exatamente as mesmas palavras que eu recebi aqui em Cuiabá, quando a Manuela tinha 6 meses de vida. O médico bateu o olho nela e falou, olha, sua filha tem paralisia cerebral. Você pode esquecer, você não precisa fazer nada. Ela vai ser um morto-vivo, ela vai vegetar em cima de uma cama. Eu não me conformei com isso, eu falei, jamais. Eu vou lutar, eu vou fazer tudo o possível para que ela tenha uma qualidade de vida. Peguei minha filha, botei num avião, fui para São Paulo. Lá, nos melhores centros, o médico falou, não, isso não existe, mãe, ela tem uma paralisia cerebral, ela precisa de reabilitação, não tem cura, é uma sequela que ela vai levar para o resto da vida, mas ela tem capacidade, sim, de ter uma vida muito próxima do normal. A gente está vendo imagens dela como daminha do casamento do seu filho aí? E isso foi agora no dia 5. Olha a alegria, a felicidade dela. Isso foi agora no dia 5 passado. Meu filho caçula, o Diego, se casou na igreja São Benedito, se casou com Karine. E nos últimos 3 meses, o preparativo do casamento não era da Karine e do Diego, era dela. Ela se preparou, deixou o cabelo crescer durante 2 anos para essa festa, para ela ser a daminha de honra do casamento. E foi uma coisa impressionante. A gente fez uma preparação uma semana antes e a moça do cerimonial disse para ela, Manuela, você vai estar com um vestido muito grande, muito pesado, as pessoas vão te chamar, você não olha do lado. Ela fez tudo perfeito. Ela se preparou, ela subiu rumo ao altar com essas alianças, como se ela carregasse um tesouro. Entrou, passou todos os degraus da igreja, da escada. A moça ensinou para ela que ela tinha que fazer um passo do cisne, que era botar o primeiro pezinho primeiro no degrau para não cair. Ela fez exatamente tudo. Correto. Se fosse ficar naquele primeiro diagnóstico, quando né? Ela chegou na igreja, que ela entregou as alianças para o padre, ele começou a aplaudir e chorar. A igreja inteira chorou. Então, se eu quero, eu posso. Se eu posso, eu venço. E a gente não pode realmente se contentar com o diagnóstico que esses médicos, na maioria das vezes, despreparados, falam pra gente. É estarrecedor o primeiro impacto de como eles tratam a gente. A diferença de anos de um diagnóstico. Isso foi há 30 anos atrás e agora há 5 anos ela tem o mesmo impacto. Mas aí eu tive um anjo, que é a doutora Maria Elisa, que é uma neuropediatra, eu acho que é a mais experiente do Mato Grosso, e ela me deu o diagnóstico. Não, seu filho teve uma lesão, mas porque a outra médica dizia que ele nem escutava. E eu falava, não, médico, ele escuta. Chama ele escuta. Não, ele não escuta. E você é um médico, uma autoridade máxima para você, né? Então, daí ela conseguiu me dar esse diagnóstico, que é o que permanece até hoje, né? E aí você foi trabalhando com ele, ó, ele tá se vendo, que a gente tá vendo imagens do Miguel. Né? Que daí você integrou. Engraçado que você já trabalhava com a integração de crianças, com a reação dele com alguma deficiência nos seus balés, né? Eu já trabalhava, né? Então Deus já me escolheu mesmo. Falou, olha, ele é para você e aí agora você vai incluir. Então, ele tá falando, ah lá você, Miguel. Então, ele faz parte do nosso projeto. Nós estamos agora já ensaiando um novo espetáculo. Eu não vou usar cadeira. Eles vão usar o chão e vão usar o corpo dos bailarinos para se apresentar. Quer dizer, aquilo de você mostrar as crianças mesmo, tirar ela de dentro de casa, né, Lauristela? É exatamente a luta nossa, a briga da gente o tempo todo é para vencer esse preconceito, vencer o que a gente chama, na verdade, de segregação. A segregação que acontecia antes de Cristo com os leprosos ainda acontece até hoje, lamentavelmente. Os pais escondem seus filhos, por quê? Por causa da ignorância dos adultos. Quando você chega num restaurante, quando você chega num shopping,
quer acabar comigo, você entra e dá uma cutucadinha para mostrar. Mas eu vou para cima que nem um leão. Denise, você já trabalhava com as crianças, né? Você já sabia da realidade de algumas mães, você convivia com elas. Você percebeu muito esse preconceito? Ou você acha que por conta do meio que você já convivia, já tinham várias crianças ou não? O preconceito existe mesmo sempre? Olha, eu nem olho. A verdade é essa. Eu não olho. Outro dia eu estava num shopping, uma criança saiu correndo. Pai, olha lá ele, pai. Eu percebi que a criança teve essa reação porque ele está acostumado a ver adulto, velho na cadeira de roda, não uma criança. Aí na hora eu aproveitei um momento e já expliquei para o Miguel o que ele tem. Você usa cadeira, Miguel, amiguinho, não. E aproveitei o momento e o pai ficou muito envergonhado, tudo, e aí a gente resolveu a situação. Mas as pessoas... Mas as crianças acabam elas sendo mais naturais, porque ela pelo menos fala, né? Ela não vai cutucar, né? Ela pega e fala, olha lá, ou vai perguntar para você o que ela tem, tia, por exemplo. E é interessante, né? Porque a criança, você faz o trabalho de educação, de respeito. A criança, você explica, ela sai reproduzindo. A Manuela frequenta ambientes com muitas crianças normais e tem uma vida normal. Ela vai no shopping, ela vai no cinema com a gente, ela tem as suas limitações de tempo. Tem locais que ela não aguenta ficar muito tempo, mas ela frequenta restaurante Chapada, ela ama Chapada. Quando passa a chamada do Festival de Inverno, ela já fica ligada, porque ela sabe que a gente mora aqui, mora em Chapada. Então são coisas do dia a dia que para ela são coisas normais, né? Educação no ambiente escolar, como é que foi para você levar a Manuela para uma escola, você, Denise, levar o Miguel? Como é que vocês trabalham essa questão? Então, eu tenho um elogio para fazer. A Prefeitura Municipal, ela está junto com, você vê, quando você tem o Estado, o Governo Federal Municipal junto, você consegue dar para a população o que a população merece, o que a população necessita. Então, ele está numa escola municipal maravilhosa, adaptada, nutricionista. Que tem essa integração. Que tem essa integração. Aulas de ecoterapia, que vai com ônibus cedido pelo Ministério da Educação. Então, ele vai para as aulas de ecoterapia. Eles levam o Miguel em casa, porque é o horário que estou trabalhando, dentro desse ônibus adaptado. E ali ele faz toda a parte de pedagógica, né? Também tem o auxílio do Sara, que faz uma integração com a escola para fazer a parte dele de comunicação para ele ser alfabetizado e ter uma vida escolar normal dentro do possível. Melhorou então nesse ponto, né, Lauristela? A Manuela também frequenta uma escola pública. Quando ela era pequena, a gente fundou uma escola chamada Livre Aprender. Com o passar dos anos ficou muito difícil a gente manter essa escola e a gente conseguiu estadualizar essa escola há uns 10, 15 anos atrás. Então hoje essa escola é mantida pelo Estado, é uma das melhores escolas públicas de Mato Grosso, onde há efetivamente um processo de integração e é uma escola de período integral que realmente vale a pena e onde essas crianças são preparadas para a vida diária. Então ela aprende a se relacionar, a ter uma qualidade de vida melhor e aprende as atividades do seu dia a dia. O que fazer para ter uma qualidade de vida melhor. Que isso é o mais importante, é o fundamental em tudo. Bacana, e a gente vê que conseguiu, né? Porque de um diagnóstico que ela vai ser um morto-vivo em cima de uma cama, você tem uma menina que está andando, que está se relacionando, que está fazendo tudo, né? É fantástico, né? Eu agradeço a presença de vocês aqui no Revista. Nosso tempo está acabando. Uma homenagem para as mamães. Ela já vai repartir com a mãe dela. Ela já tá de olho. Mãe ganhou, que delícia. Segura aqui, calma aí. Aqui, Denise, para você. A gente vai ter tempo para tirar foto. Pode ficar tranquila. Eu agradeço muito a presença de vocês. Parabéns pelo Dia das Mães. Parabéns pelos filhos, né? E acho que é isso mesmo, é mostrar, é buscar essas escolas integradas e que integrem as crianças normais com as crianças que têm as diferenças, para as crianças serem aquilo que você falou, elas serem as portadoras também e quebrando o preconceito, né, Lauristela? Você trouxe um recadinho aí? Trouxe, na verdade eu trouxe uma colinha de um pensamento de uma das pessoas que tem um filho com paralisia cerebral, que eu acho que é uma das síndromes que as mães mais se transformam em leões, que mais brigam. Porque Deus um dia, uma pessoa perguntou para Deus, como é que Deus escolhia a mãe de uma criança especial? E ele olhou para os anjos
pega fulano, Gabriel vai para a mãe Maria, Antônia vai para fulano, o anjo da guarda dele é Gabriel, do outro é Anael. E escolheu uma moça muito alegre e falou, para aquela lá você dá um filho deficiente. Aí o anjo retrucou, mas Senhor, por que é justo para ela? Aí Jesus falou, como eu poderia dar uma criança especial para uma pessoa que não saberia reconhecer o valor de um sorriso? Porque essa pessoa, na verdade, ela vai ensinar o valor de um silêncio, o valor de um olhar, o valor de uma frase não dita, uma frase velada. E, na verdade, ela vai saber que o silêncio de uma voz, que tudo o que Deus fizer, o que eu fizer, vai ser muito especial. Você imagina uma mãe de um cego descrevendo para o filho uma árvore ao entardecer. Você imagina a grandiosidade do primeiro passo dessa criança. Essa mãe vai acreditar no milagre. Com certeza, eu terei a certeza de que para essa mãe, a minha obra, a obra de Deus, vai fazer diferença. Então, é para essa mãe que sabe dar o valor de um sorriso, é que eu vou mandar uma pessoa especial. Porque só essa mãe sabe o valor de um amor de uma criança especial, porque ele ama com a alma e essa alma pede calor. Porque esse amor é dado sem retribuição, sem pedir nada em troca. E ao mesmo tempo, a gente sabe que é um amor verdadeiro, que é um amor para sempre. Obrigada, Lauristela. Obrigada, Denise. A Lauristela me fazendo chorar aqui. E eu acabei nem falando da minha cola, que é uma poesia linda.